Senhor, continue nos abençoando. Amém? Aqui não há lugar para tristeza, só para alegria. Amém, irmão? Eu queria tomar essa escritura, aproveitando a oportunidade que nos é concedida, mesmo sentados. Mateus 24, apenas o versículo 13. O hino é agora, depois logo após a leitura, a irmã Magna vai cantar para nós. É uma leitura familiar que, se nós ouvirmos no Espírito, se nós absorver no Espírito a leitura, porque quem falou foi aquele que não pode mentir. Mateus 24, 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor, abençoa a leitura da Tua palavra em nossos corações. Amém. Senhor, Tu estás comigo, não temerei o mal que a mim vier. Tu dissestes que aonde eu estivesse, Tu estarias comigo também. Confiando na Tua promessa, seguirei, meu Jesus, seguirei. Se no vale da sombra da morte venha eu algum dia andar, só te peço que dê-me Tua mão para eu conseguir caminhar, e lá mesmo no meio do vale possa eu, meu Senhor, Te louvar. E quando findar esta vida, já bem longe da tribulação, poderei então ver face a face o autor da minha salvação, e com Ele no gozo eterno estarei para
sempre em Sião. Amém, irmãos? Deus continue abençoando a irmã Magna. Amados, a leitura desta noite feita serve tanto para os domésticos, para os que estão já alistados, para aqueles que desejarem se alistar também. Para aqueles que estão chegando e querem chegar até o fim. Porque Jesus foi quem falou. Não foi um homem, não foi um intelectual, não foi um teólogo que falou. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso é que nós não estamos aqui perdendo tempo. Nós não estamos vindo aqui perder tempo. Nós estamos aqui perseverando no que temos visto e ouvido pela revelação de Jesus Cristo. Porque o salmista, aqui no Salmo 68, verso 10 e 11, ele diz: nela habitava o teu rebanho, tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor deu a palavra. Preste bem atenção. O Senhor deu a palavra. O que Deus tem de mais valia é sua palavra. Há uma dúvida entre nós em querer persistir, continuar, perseverar no que temos recebido de Deus, de forma muito especial, através de um profeta, uma mensagem que precursa a sua segunda vinda e que faz nós reconhecer quem somos, de onde viemos e para onde vamos. É isto que essa mensagem, é isto que a revelação nos traz. É este nível de conhecimento, não somente mental, não somente intelectual, mas isso tem que descer em nossos corações. Essa convicção, essa certeza de que nós estamos no que é verdadeiro. Porque Deus tem provido a nós de sua bondade. Aí continua o salmista: o Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Isso é boa nova ou não é boa nova, irmão? Porque o evangelista João, são escrituras que chamam a atenção, são escrituras que nos estimulam a caminhar, que faz com que nós reconheçamos quem somos e qual a nossa posição como cristão que somos. Porque ele diz na sua segunda carta, 5, e isso muito me chamou a atenção. Ele diz aqui, só um momento, eu quero achar aqui porque isso é de muito proveito, viu, irmão? Segunda carta de João, eu tenho explorado isso, eu tenho malhado isso, tanto por onde Deus me envia, por onde tenho ido, em Nazaré, no Engenho d'Água, em Caxias, e essa mensagem tem estado comigo por muito tempo. Mensagem intitulada Vem e Segue-me. Só o tema da mensagem é o convite para o visitante esta noite. Porque quem está chamando, vem e segue, não sou eu. É Jesus Cristo. É o Criador dos céus e da terra. É aquele que nos dá
o ar que respiramos, é aquele que nos dá a saúde, é aquele que nos dá a promessa de vida eterna. É Ele. Então o apóstolo João, na sua segunda carta, capítulo 1, só é um capítulo, versículo 4, ele enfatiza isso. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Nós temos andado na verdade, como João relata aqui. A verdade é que tem nos libertado. A verdade é que tem nos trazido a este lugar simples, humilde, mas que tem a verdade, que tem a palavra de Deus. E é nisso que nós estamos. Seja esse alguns que João disse que achava, como ele diz aqui, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Tem alguém aqui andando na mentira? Não. Aqui não tem espaço para isso. Aqui não tem lugar para isso. Aqui é luz. E aonde há luz, há alegria, há liberdade, há visão plena. Por quê? Porque fomos chamados para chegar no fim. Fomos chamados não só por uma semana, não só por um mês, não só por um ano. Nós fomos chamados para chegar até o fim. É isso que agrada a Deus, é isso que agrada ao Espírito. Por quê? Porque o Espírito procura tais que assim o adorem. O Espírito não vai procurar quem quer entrar aqui e brincar de crente. O Espírito Santo procura os tais que assim queiram adorar, em espírito e em verdade. Queiram prevalecer, queiram chegar, perseverando na sã doutrina dos apóstolos e dos profetas. Agora, essa mensagem que eu tenho malhado muito nela, parágrafo 69, o irmão Branham diz: quando uma voz é transmitida pelo ar assim, é essa voz que você está ouvindo. Quando uma voz é transmitida pelo ar assim, ela nunca morre. Essa mensagem que você está ouvindo nunca morrerá. Nunca. Você que entrou essas portas, essa voz que você ouviu esta noite, ouvirá esta noite, nunca poderá morrer nos teus ouvidos. Não há nada que você possa dizer no juízo. Está bem ali. Lá estará a voz de Jesus Cristo convidando aquele jovem. Vocês conhecem a história do mancebo de qualidade? Aquele que chegou aos pés de Jesus e perguntou: mestre, ô bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Era um homem que não tinha estabilidade, tinha recursos, tinha fama, tinha posição social, mas não tinha estabilidade na alma. Você pode não ter um carro, uma casa, você pode não ter recursos no banco, mas você tem o que dá de mais-valia de Deus. Você tem a palavra de Deus. Você tem a verdade de Deus. Mas ele tinha recurso, fama, posição social. Bom mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Mas não tinha estabilidade. Não tinha andames para sustentar sua alma. Estava vazia. O coração estava cheio de orgulho, de arrogância, de soberba. Estava cheio dessas coisas. E é disso que nós temos que nos esvaziar.
É dessas coisas indiferentes, de que não agrada o Espírito Santo. Porque você sabe o que é arrogância? Irmão Branham Fowler, me falta a mensagem que ele comenta isso, mas eu sei a história de cor. Foi sobre o rei que estava em busca de um motorista hábil, motorista vocacionado, e ali o teste era aqueles que tinham suas bicicletas, que pudessem chegar ao fim do caminho estabelecido. Só que entre os intelectuais, os que se jactanciavam, os que se achavam, diz, esse percurso eu faço sem pôr as minhas mãos no guidão. Passar por ao redor desse abismo, eu passo com as mãos soltas do guidão, não preciso segurar o guidão. É isso que é soberba, arrogância, diminuição, diminuindo os outros, diminuindo aquele bicicleteiro que disse, mano, o qual também tinha sido alistado. Nenhum dos que jactanciaram, nenhum dos que foram soberbos, chegaram ao fim. Mas aquele que disse que não soltava o guidão, chegou ao fim. Ele chegou ao fim. E foram perguntar por que nós não chegamos, que temos habilidade, que temos isso e aquilo. Por que nós não chegamos e você chegou? Vocês estavam olhando para o buraco. Eu não olhei para os buracos. Eu peguei no guidão e olhei para o fim. É nessa mesma circunstância que nós devemos estar aqui, amados. É olhando para a vinda do Senhor Jesus. Não é olhando para dias melhores, para recursos, para isso e para aquilo. Ele pegou no guidão e passou na beira do abismo, mas olhando para a frente. Quem está aqui olhando para o buraco vai ficar. Não olhe para os buracos do caminho. Não olhe para os ferimentos. Não diminua o sacrifício de Cristo. Amém. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Naquela que nós, ao dormir, nos sentimos mal de ter cometido, de ter falhado, porque Ele merece o melhor de nós. Porque Ele deu o melhor que Ele tinha para nós. O melhor. Não há nada melhor do que Deus tenha do que sua palavra. E Ele diz que o que perseverar chegará ao fim. Então aquele mancebo... Outro quadro, antes de continuar com o mancebo. Você sabe, nós conhecemos a história do tanque de Betesda. Ali havia cancerosos, leprosos, paralíticos, cegos, mudos, surdos, milhões ali no tanque de Betesda. Por quê? Porque todo ano um anjo vinha e movia a água daquele tanque. Mas só um era curado. Era o que chegasse primeiro. Era o que caísse primeiro na água. Podia ser o que fosse. Câncer, AIDS, o que fosse. Agora, se a água do tanque de Betesda curava o que fosse a enfermidade, qual enfermidade fosse, se o tanque de Betesda curava o homem, e o sangue de Cristo? Quando você mergulha dentro do sangue de Cristo, quando nós mergulhamos no tanque, lavando os nossos pecados, aonde eles vão aparecer? No fundo do mar do esquecimento. É para lá que eles vão, irmão. Então aquele homem paralítico, Jesus poderia chegar ali e curar a todos.
Não, mas assim como o tanque era, assim Jesus fez. Podia cair 1000 dentro do tanque, mas o primeiro só seria curado. Jesus poderia curar todinho, se cresce nele. Mas ele foi ali por um, que perseverou 38 anos. Não é 30 dias, 38 dias, irmãos. 38 anos ele perseverou ali. Jesus chegou a ele e disse: quer ser curado? Oh, Senhor, como? Não tem um homem que possa me lançar no tanque. E quando eu vou e chego, já tem um caído primeiro do que eu. Oh, irmão, que privilégio esse paralítico, que satisfação, que alegria esse paralítico, que alegria nós vamos ter quando chegarmos lá, irmãos. Que satisfação nós vamos ter. Pense nisso. Que alegria teve aquele homem. Não tinha um homem lá, mas chegou um homem para resolver seu problema lá. E esse homem era Jesus. Pega a tua cama, vai para a tua casa. Oh, glória a Deus. Aquilo ali rebumbou em Jerusalém, que os religiosos ficaram como siri na lata, enraivecidos. Quem foi que te mandou? Quem te mandou fazer isso no dia de sábado? Um homem que mandou pegar minha cama e levantar e vim. E eu fiz. Quem é ele? Oh, irmão, por isso é que a família ao seu redor não vê quem é esse homem. Fica perguntando, fica escarnecendo, fica zombando. Mas Jesus se preocupou com você. Você vê o privilégio de Deus se preocupar com você. Cabe a você trazer aquelas virtudes, aquela atmosfera dentro do ambiente que você vive. Não se preocupe com mais o resto, porque Deus tratará com ele se for um eleito. Persevere você, não desanime. Vamos continuar. Vale a pena ser cristão. Vale ou não vale? Por isso que aquele mancebo de qualidade achou: isso eu tenho feito. Eu tenho ido tanto culto, mas é a mesma coisa. Isso eu tenho feito a minha mais terna mocidade. Jesus foi bem no orgulho dele. Jesus chorou, amou ele, porque ele era um crente mesmo nominal, mas vai e vende tudo quanto tem. Veja o tanto de cor que tinha no coração daquele homem, o tanto de amarradilha que tinha no coração dele. Às vezes um cordãozinho, uma linha te amarra no mundo. Não tem nada, mas fica lá no mundo. Ao invés de estar alegre, contente, por ser um privilegiado de alcançar a graça, como você ouviu, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa não tem dinheiro no mundo, não tem fama no mundo que substitua a graça do Senhor. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, vem e segue-me. Ele ouviu essa mensagem, não ouviu? Ele ouviu. Como também no inferno ele ouviu. Quando ele morreu e foi ao inferno, ele ouviu essa voz de Jesus: vem e segue-me. Oh, irmão, às vezes é tão simples, mas é de grande importância. Vem e segue-me. Vamos encerrar aqui. Vê? Podemos, Jesus, quando uma voz é transmitida pelo ar, assim, ela nunca morre. Não há nada que você possa dizer no juízo. Está bem ali. Lá estará a voz de Jesus Cristo convidando aquele jovem: segue-me. E ele rejeitando, na tela, triste, porque possuía muita propriedade. Então, estão vendo? Podemos nem sempre tem de ser dinheiro.
podem ser outras coisas. Estão vendo? Qualquer coisa que valorizamos mais do que esse chamado. Veja só, se você está valorizando algo além desse chamado, irmão, ou pensa que Deus não conhece os nossos corações. Mais do que nós, Ele conhece. Nós não conhecemos mais a nós mesmos do que Deus conhece nós. Ele sabe cada desapontamento que você leva no decorrer do dia. Ele sabe. E Ele está atuando por você. Deus não está parado. Deus não para, irmão. Ele está te levando na mão. Mas há lugar que Ele não entra, você entra só. É com você. Há lugar que Ele não entra. Aí você entra só como saudoso, irmão. Quando o irmão Billy Paul esteve aqui com aqueles auxiliar, que ele disse, quando uma mulher entra me permita dizer isso, num salão, Deus não entra. Quando um homem entra entenda, reticência. Deus não entra. Ele fica ali na porta esperando. Ele entrou na casa de Simão, ele ficou lá no quintal. Era o lugar que reservaram para ele. Nem água deram para ele. Vocês ouviram isso aqui na quarta-feira. Nem água deram para lavar os pés. Nem ósculo santo deram. Queriam zombar, irmão. Queriam escarnecer. Olha o lugar que nós estamos, qual é o lugar que nós estamos dando para Jesus, em nosso lar, em nossa vida, em nosso ser? Qual é o lugar? É o mesmo de Simão? Aí entra uma revelada, lava os pés com a lágrima, enxuga com os cabelos e ainda unge com o guento. Ei, Jesus! Aí, o diabo, como é saliente, usou Simão para dizer, se ele soubesse quem era essa mulher, ele não deixaria, em outras palavras. Mas Jesus, quando ele virou as costas para dar aquela risada sarcástica, quando ele virou para os outros, se ele soubesse quem é, Jesus disse, Simão, 2 homens deviam 2 dinheiros a um credor. Um devia 500 e o outro deveria 50. E o credor chamou ambos e perdoou. Agora eu te pergunto, de qual mais o credor será amado? Ele diz, daquele que o perdoou mais. Pois eu te digo, Simão, os devedores, aí, qual dos devedores ele será mais amado? Que o amará mais. Aí Jesus disse, pois eu te digo, Simão, que muitos pecados dessa mulher foram perdoados. Ele está aqui esta noite, irmão. Ele não perde reunião. Você pode perder uma reunião, mas Jesus não. Você pode não estar aqui numa reunião, mas Jesus não deixa, não falta. Pode ser no poço de Jacó, pode ser no tanque de Betesda, mas ele não falta. Ele está lá por causa do eleito. Por causa daqueles que querem perseverar. Persevere, irmão. Não baixe a cabeça. Vamos encerrar aqui ligeiro. Vê? Qualquer coisa que valorizamos mais do que esse chamado, vejam, toma-se como dinheiro para nós. Torna-se algo que nos corrompe. Pode ser, irmão, um palito de fósforo que esteja te corrompendo, isso e aquilo. Qualquer coisa. Agora, vamos segui-lo um pouco o que acontece quando ele rejeita. Ele não ouviu essa voz de Cristo. Ele se foi com seus amigos. E vocês, jovens, são todos bons jovens. E certamente terão amigos. Mas cuidado com o tipo de amigo que tem. Se esse amigo segue a Cristo, vão com esse amigo. Sigam Cristo também. Do contrário, não o façam.
Vamos dar uma olhada nele. Vemos que talvez ele tenha conservado seus amigos. Ele se tornou um grande governante. Aquele amigo meu se tornou um grande governante. Ele era um governante então. Mais tarde o encontramos tão próspero que ele teve de construir mais celeiros para guardar suas coisas. E então ele disse a si mesmo: ao envelhecer e as preocupações da juventude e tal cessaram. Talvez ele só tenha se divertido. Quando se é um idoso ou uma idosa, como eu, diz o profeta, minha esposa e minha mãe e meu pai, e o pai de vocês, não há quase nada em que possam pensar. Eles não podem, não querem sair, perambulando pelas ruas. Vocês sabem como moços e moças fariam encontros amorosos e quem vai ser sua esposa ou seu marido. Ou, vejam eles, não têm isso em mente, os velhos. Eles têm filhos em que estão interessados. É o que vocês serão amanhã, jovem, velhos. Se houver um amanhã, estão vendo, e vejam o homem, então, talvez nem tenha se casado, e, no entanto, ele era um grande governante, e ficava sobre... Eu tenho muitos amigos que hoje são empresários, e quando me vê, Miguel, hoje eu sou dono disso, sou dono daquilo, sou dono daquilo. E o que é que tu... Oh, meu filho, eu achei uma pérola que o mundo não pode comprar. Esses teus imóveis aí não substituem o que eu tenho. E o que é, Miguel? Quer dizer que é o Evangelho. Oh, Jesus. É desse jeito quando você encontra um velho amigo que prosperou. E o homem, após ser criado para honrar o próximo e fazer aos outros o que gostaria que ele fizesse, vejam, ao rejeitar esse chamado de Cristo, por fim, parece que um jovem que foi criado lá assim, que isso nunca o deixaria, mas deixou. E um homem chamado Lázaro estava deitado junto ao portão, pedindo-lhe de comer, mas em vão. Ele desejava comer as migalhas que ele varria, nem mesmo para o mendigo, mas para os cães. E estava coberto de chagas, mas esta altura o homem tinha sido tão... dava para os cães, mas não dava para o pobre. Lapidado pela sociedade, que não tinha mais sentimento. O mancebo não tinha mais sentimento. Ele ficou insensível, pois havia rejeitado essa oferta de Cristo. E talvez, certa noite, a esta hora, brindando com bons vinhos e rodeado de lindas mulheres adornadas com joias e tal, com tudo o que seu coração o poderia desejar, e brindando, um mendigo estava deitado junto ao portão. E antes de amanhecer da manhã seguinte, ele estava no inferno, o mancebo, clamando para que aquele Lázaro viesse por água em sua língua. A mudança de cena, veja, a mudança de cena. O que quer dizer isso? Era o jovem pedindo uma vez, o mendigo pedindo o jovem uma vez e ele rejeitando. Agora era o ricozão pedindo a Lázaro. Mas quem respondia não era Lázaro mais. Não tinha mais aquele sentimento humano. Nós não vamos ter o sentimento humano, familiar, quando atravessarmos o rio. Não. Ou ele vai ouvir seus convites convidando para vir ao culto. Ambos vão ouvir o convite, o chamado. E ele disse, Abraão disse,
é que não posso fazer, em outras palavras. E, além de tudo, veja você, teve sua oportunidade em vida. Teve sua oportunidade em vida. Você está tendo oportunidade em vida, irmão? Que privilégio. Não é isto maravilhoso, irmão? Jovens, mancebos, idosos, anciãos. A hora chega para todos nós, daquele encontro que não vai conter-se de alegria. Por quê? Vamos encerrar com esse parágrafo 80. E notem, quando ele disse, pai Abraão, agora ele ainda se lembrava de que Abraão era o pai dos judeus. Ele disse, pai Abraão, manda esse mendigo Lázaro descer aqui com um pouco de água nos dedos para me pôr nos lábios. Essas chamas me atormentam. E ele disse, Abraão disse, é que não posso fazê-lo. Em outras palavras, e além de tudo, veja, você teve sua oportunidade em vida. Quando Jesus disse, segue-me. Ele rejeitou. Ele seguiu o caminho em que podia ganhar dinheiro. E tudo bem, não há nada de errado em ganhar dinheiro. Mas sigam a Jesus. Enquanto fazem, entendem. Enquanto ganham dinheiro, sigam a Jesus. Não abandone a Cristo. Mas ele foi em outra direção com a multidão. Que Deus abençoe ele, o que ele tem nos dado esta noite. Em nome do Senhor Jesus. Persevere, irmão. Em nome do Senhor Jesus.